Gente e Atitudes, com Carlos Bist. No Gente e Atitudes, o assunto de hoje é implantes dentários. E esse assunto sempre está presente aqui no programa pela sua importância do profissional aqui na cidade de Joinville. Dr. Salomão, o senhor sempre atua com duas técnicas para implantodontia e sempre trazendo novidades, já que você está no doutorando. Vamos falar primeiramente sobre essas duas técnicas. Hoje em dia, Carlos, as técnicas relacionadas à implantodontia evoluíram muito. Então, aqui no consultório, como o nosso foco já é há muitos anos os implantes dentários, a gente cada vez mais, obviamente, procura se aperfeiçoar nessas técnicas. A primeira delas é conhecida como All-on-4. É uma técnica que foi criada por um português há muitos anos atrás, é uma técnica usada no mundo todo e ela nos diz que a gente pode devolver 12 dentes fixos para o paciente, apoiados sobre apenas 4 implantes. Então essa técnica é uma técnica que serve para aquelas pessoas que não possuem mais dentes, pessoas que já usam dentadura há anos, por exemplo, e também para aquelas pessoas que precisam que todos os dentes sejam removidos. Geralmente é um tratamento que demora aí aproximadamente 3 dias. Essa é uma das técnicas, mas você também utiliza outra para um caso mais avançado. Isso, a técnica All-on-4, ela digamos que é uma técnica para os pacientes de uma forma geral. Existem pacientes que quando chegam aqui no consultório, Carlos, pacientes que já não possuem mais uma estrutura óssea favorável. Então, às vezes o paciente chega aqui, ele quer fazer um tratamento com implantes, quer colocar todos os dentes de cima ou todos os dentes de baixo, apresenta os dentes danificados ou já faz uso de dentadura, mas através dos exames radiográficos e tomográficos que a gente solicita, a gente observa que essas pessoas têm pouca estrutura óssea. No passado, esses tratamentos eles só eram solucionados através de técnicas chamadas enxertos ósseos, onde eram tratamentos que eram mais prolongados e mais complexos. Hoje em dia, mesmo para esses casos complexos, digamos assim, a gente consegue solucionar através de técnicas mais simples, como por exemplo a técnica dos implantes zigomáticos, que são procedimentos que vieram substituir os enxertos ósseos. A gente faz a instalação desses implantes e também em poucos dias, aproximadamente 3 dias, os pacientes já recebem também os dentes fixos definitivos. Eles são chamados implantes zigomáticos porque eles são justamente instalados no osso da maçã do rosto do paciente, que é o osso zigomático. Esses são os casos complexos que a gente atende aqui no consultório, mas que a gente também soluciona na maioria das vezes de forma rápida, num período aí aproximado de 3 dias. Bom, doutor, para eu saber qual é a necessidade que eu tenho, eu preciso fazer uma consulta, uma avaliação. Isso, as avaliações iniciais, elas são muito importantes, né? A gente diz as consultas iniciais. Porque nessas consultas iniciais, a gente vai conhecer o paciente, a gente vai ter a primeira conversa, o paciente ele vai contar para a gente qual é a história, né, de perda de dentes que ele teve, quais são os traumas. Muitos desses pacientes não possuem mais dentes. Então, nessas conversas iniciais, a gente ouve essas histórias e solicita o que é extremamente importante, que são os exames de imagem, que são as radiografias e as tomografias. Solicitado então esses exames eles demoram uma média aí de 7 dias para retornar ao consultório, porque são feitas em clínicas radiológicas específicas. E chegando aqui ao consultório, então, a gente liga para o paciente novamente, ele retorna para uma segunda consulta e aí então a gente vai passar o diagnóstico, né? Exatamente que tipo de tratamento que o paciente precisa. Doutor Salomão, feito o implante, então é feito um acompanhamento deste paciente por alguns dias, conforme for. Eu vou dar um exemplo bem prático, Carlos. Digamos que o paciente ele seja tratado numa segunda-feira, por exemplo. Então, segunda-feira, a gente faz o procedimento, né, faz a instalação dos implantes. Nesse momento que a gente instala os implantes, a gente já faz um procedimento que a gente chama que é a moldagem. E aí, então, isso na segunda-feira. Na terça-feira, o paciente retorna até o consultório para a gente fazer uma prova da estrutura metálica, aquela estrutura interna dos dentes que vai dar rigidez na mastigação. Na quarta-feira, então, o paciente retorna, a gente faz uma prova dos dentes, né? O paciente ele vai se olhar e vai analisar, né, tamanho, formato, cor dos dentes. A gente vai auxiliar junto com o técnico do laboratório que vai estar aqui nesse momento presente. Então, geralmente, né, se a gente faz os implantes na segunda-feira, na quarta a gente faz uma prova dos dentes, a prova estética que a gente chama. E na quinta-feira, geralmente, a gente finaliza o caso, entrega o caso definitivo já na quinta-feira, no mais tardar na sexta, se houver necessidade de fazer algum ajuste com relação a essa estética. Doutor, mas todos os casos são finalizados em 3 dias? Carlos,
A maioria dos casos, que a gente chama casos totais, ou seja, o paciente precisa receber todos os dentes novos em cima ou todos os dentes novos embaixo, a gente tem uma casuística aqui no consultório que diz que 99% dos casos da parte de baixo a gente finaliza em 3 dias. E a gente não consegue chegar aos 100%, porque 100% em odontologia não existe. Às vezes a gente se depara, e isso é muito raro, o paciente com uma qualidade óssea muito baixa, um osso muito mole. Nesses casos, a gente não consegue finalizar em 3 dias. A gente pode demorar até meses de tratamento. Mas você vê que a casuística de sucesso, para essa parte de baixo aqui no consultório, né, casuística onde a gente finaliza em 3 dias, é de 99%. Ou seja, é altíssima. E para a parte superior, né, maxila, aqui a gente tem uma taxa de sucesso de 90% dos casos finalizados em 3 dias. Ou seja, de cada 10 pacientes, um paciente a gente não consegue finalizar em 3 dias, porque esse paciente provavelmente ele apresentou uma estrutura óssea muito mole, muito frágil. Mas você vê que esses números, né, 99%, 90%, são taxas altíssimas de sucesso para entregar os tratamentos em 3 dias. E no programa de hoje nós vamos conferir um depoimento para a gente saber um pouco mais sobre como foi então a avaliação, esse tratamento da implantodontia. Confira! Eu fui procurar um tratamento que eu pudesse mudar o meu sorriso. Eu tinha os dentes tortos, eles estavam caindo, estava muito feio mesmo, eu estava com muita vergonha de sorrir. A minha autoestima estava bem baixa mesmo. Eu tinha vergonha de até às vezes, vamos tirar uma foto, vem cá. Eu estava sempre no canto, sempre sem sorrir, e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre fui muito falante. Nos últimos anos eu não estava mais assim, apesar de tudo, eu sempre fui muito feliz. E agora eu estou muito mais, porque o meu sorriso está muito mais bonito, eu me sinto muito melhor, a minha autoestima está muito boa. E se alguém perguntasse para mim se valeu a pena, eu ia dizer que valeu a pena. Fui atendida pelo Dr. Salomão, me senti muito segura, ele me deixou bem tranquila do que ia realmente acontecer, explicou todo o procedimento. E se antes eu era muito feliz, agora eu sou muito mais. Se antes eu gostava de sorrir, agora mesmo eu vou sorrir muito mais. Como a gente pode observar, há uma mudança, e uma mudança para melhor. Essa principalmente para a autoestima da pessoa, Dr. Salomão, porque a estética é um novo sorriso. Exatamente, e a gente percebe que quando a gente devolve os dentes novos para o paciente, o que a gente muda? A gente muda a mastigação e a gente muda, obviamente, o sorriso, a estética. Só que o que a gente percebe, fazendo todas essas tomadas iniciais e finais do tratamento, fazendo essa comparação com o paciente era antes e depois, a gente observa que a gente muda não apenas o sorriso, mas a gente muda o rosto como um todo. A face, ela muda inclusive o formato. A autoestima dos pacientes que fazem esse tipo de tratamento, ela muda consideravelmente. Os pacientes, eles passam a ter até novas perspectivas sobre vários aspectos da vida. E para mais informações com o Dr. Salomão Esteto, você pode ligar 3026 3676. Dr. Salomão, muito bem localizado aqui no centro da cidade de Joinville, no Centro Médico União, na rua Alexandre Deller, esquina com Orestes Guimarães, 4º andar. A gente acredita que a gente está bem situado aqui na cidade, Carlos, aqui no centro da cidade. É uma localização boa, que as pessoas têm fácil acesso. Como a gente sempre comenta, né, estamos aqui à disposição das pessoas que precisem de tratamentos relacionados aos implantes dentários, né, que é essa brilhante ciência aí que realmente devolve dentes fixos que foram perdidos. Bom, e você já pode conhecer um pouco mais do Dr. Salomão através do site ou pela página no Facebook Meu Novo Sorriso. Meu Novo Sorriso, a gente tem posts praticamente diários lá sobre tudo isso que a gente conversou, né? Sobre técnicas, sobre sorrisos e sobre odontologia. Bom, Dr. Salomão, sempre bom que o senhor esteja aqui conosco no programa falando um pouco mais sobre esse tema. Até o próximo programa. Até a próxima. Ótimo. Você conferiu no Gente Estudos o tema implantes dentários. Até o próximo programa. A gente se vê pela cidade de Joinville. Fique agora com a nossa programação. Até breve. Realização Carlos Bist Produção.